Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje o tema da nossa lição é o cristão e a cidadania. E já antes de começar o vídeo, como de costume, eu peço que todos leiam o capítulo 13 de Romanos. Bom, meus irmãos, em Romanos 12, o apóstolo tratou sobre o nosso relacionamento com Deus, com nós mesmos, com nossos irmãos e com nossos inimigos. Agora, no capítulo 13, nós vamos analisar mais 3 relacionamentos. O relacionamento com as autoridades, com a lei e com o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. No entanto, eu irei focar mais no nosso relacionamento com a autoridade, porque é o tema que mais os cristãos têm dúvida nesse capítulo. Só que eu vou também dar uma pincelada nos outros relacionamentos com a lei e também com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Vejamos, se no capítulo 12 Paulo falou de como agir de forma espiritual, principalmente entre cristãos, agora ele irá ensinar como praticar o nosso cristianismo no mundo secular, na área política e também no cotidiano. O cristão ele precisa aprender como aplicar as suas bases bíblicas em todas as áreas da vida e jamais se esquecer que são as escrituras que regem todo o seu comportamento nesse mundo. Então vamos prosseguir e ver o primeiro relacionamento, que é a autoridade. Nós não podemos negar que há muitos anos, principalmente aqui no Brasil, a gente se decepciona com os líderes políticos, né? É corrupção atrás de corrupção e vários vexames. E isso, sem dúvida, traz uma certa aversão, até mesmo para os cristãos, da nossa responsabilidade civil. Por isso é importante, meus irmãos, entender o que Deus requer de nós nesse aspecto. No texto lá de Romanos 13:1, Paulo ele menciona autoridades superiores, e isso ele está se referindo ao Estado. Aqui nesse capítulo, Paulo ele não defende nenhuma forma específica de governo, esquerda, direita, nada disso, mas ele afirma que esse governo, os governos aqui na Terra, são instituições divinas. E é Deus quem levanta e derruba tanto os líderes do nosso país como de todo o mundo. É Ele quem coloca no trono aqueles que governam e os tiram do trono também. Ou seja, se é Deus que coloca, se foi Deus quem estabeleceu, se não existe autoridade que não venha de Deus, consequentemente, aquele que se rebela contra as autoridades está se colocando contra o Deus que instituiu. Irmãos, se a vontade de Deus é que o mundo seja governado desta maneira, então aqueles que desprezam sua autoridade estão lutando contra a ordem divina e estão, portanto, resistindo a Deus. Mas, no entanto, isso, meus irmãos, não irá justificar as autoridades quando eles agem de forma impiedosa. E é o que nós mais vemos nos dias de hoje. Pois Deus ele os colocou ali para agir de forma justa com a sociedade e não de forma autoritativa ou agressiva, como aconteceu em diversas épocas do mundo. E a pergunta que fica é: como nós, cristãos, devemos agir diante desses líderes injustos? Vejamos, irmãos, a nossa obediência às autoridades não é de um escravo. Não,
é de um crítico e que pode denunciar as más ações do governo, tanto na política, como na escola, como na igreja, em casa ou em qualquer lugar que Deus tenha colocado uma liderança sobre nós. As autoridades, elas possuem limites. Os políticos não são deuses e devem obediência a Deus como todas as pessoas. Então, quando as autoridades elas fogem do seu caminho, quando deixam de ser ministros de Deus para fazer o bem e punir o mal, quando oprime, quando se corrompe, quando torce as leis ou elabora leis injustas de opressão, quando cria meios e instrumentos para humilhar os fracos, ou quando suborna os tribunais, que a gente vê bastante isso, ou quando retira o direito do inocente, ou quando ama o luxo e esquece a fome e a miséria do povo a quem governa, quando promove a idolatria e induz o povo a se desviar, ou quando colabora com a depravação moral, então esse governo precisa ser alertado e ser alertado por nós, que conhece as Escrituras Sagradas e a vontade de Deus. Precisa ser alertado como João Batista alertou o rei Herodes, como Amós alertou Jeroboão, como os apóstolos alertaram o sinédrio judaico, como Lutero, Martinho Lutero, alertou também a aristocracia feudal. Todos eles tiveram esse papel de alertas. O povo de Deus não pode, a título de obediência, colaborar com isso, ser entregue às más obras das autoridades, como a opressão, a corrupção ou a maldade. Quando o governo se desvia do seu percurso e se rebela contra a autoridade máxima, que é a autoridade de Deus, colocando leis contrárias àquilo que está nas Escrituras, então se torna um dever do cristão alertá-los. E precisamos resistir a eles, como, por exemplo, as parteiras hebraicas, que se recusaram a matar os meninos recém-nascidos lá no Egito, por ordem do faraó, que era uma autoridade. Precisamos resistir como Sadraque, Mesaque e Abednego resistiram às ordens de Nabucodonosor para adorar as suas imagens. Ou até mesmo como Daniel resistiu à trama que fizeram para ele não orar a Deus. Precisamos resistir também como os cristãos primitivos para não adorar um imperador romano. John Stott, um teólogo, ele diz assim: se o Estado exige aquilo que Deus proíbe, ou então proíbe o que Deus ordena, então, como cristãos, nosso dever é claro: resistir, não sujeitar-nos, desobedecer o Estado a fim de obedecer a Deus. Lá em Atos capítulo 5, versículo 29 diz: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Um outro ponto bem complexo, e não teremos tempo para analisar aqui no vídeo, é que nos preceitos e soberania de Deus, ele pode odiar o que certos governos ímpios fazem e ainda assim utilizar disso para castigar o povo. Por exemplo, Deus ele castigou Israel através da Síria e castigou Judá por meio da Babilônia. E depois o que ele fez? Ele castigou esses povos pela maldade deles com Judá e Israel. No final, irmãos, de tudo, nós podemos resumir que o governo nas mãos de Deus tem pelo menos 6 propósitos, que é, primeiro, promover o bem espiritual, por exemplo, através do marido para com a sua família, o bem político, que é trazer recursos de segurança, saúde, educação, o bem econômico, ou seja, atribuindo o valor justo para o trabalhador e analisando com cuidado aqueles que não conseguem se sustentar, como as escrituras diz,
os órfãos e as viúvas. É obrigação do governo cuidar dessas pessoas e ajudá-las. O bem moral. Se um governo representa Deus, logo conservar a moralidade e os valores éticos, sem dúvida nenhuma, esse governo recebe bênçãos de Deus. E também castigar o mal, com leis punitivas para banir a crueldade social. Irmãos, também não podemos esquecer dos nossos deveres, né? Como cristãos, precisamos pagar os nossos impostos de forma correta. O cristão consciente, ele sempre vai honrar os seus representantes, seus líderes, pagar os seus impostos e orar pelo bem-estar do povo. É claro, nós sabemos disso, que os líderes eles vão ser julgados por Deus por sobrecarregar muitas das vezes a nação com impostos abusivos e ainda eles vivendo no luxo enquanto a população fica cada vez mais miserável, mais pobre, né? Isso é muito triste. E logo após, irmãos, desse tema que eu quis abordar com um pouco mais de calma, o apóstolo Paulo ele fala do relacionamento com os irmãos. No decorrer do livro de Romanos, nós temos várias dívidas, vocês vão se lembrar. Nós temos a dívida de compartilhar o Evangelho com o incrédulo, dívida com o Espírito Santo de viver uma vida santa e dívida de lealdade com o Estado, como acabamos de ver. Agora, Paulo ele trata de uma dívida que nunca podemos quitar completamente, que é a dívida do amor. Nunca amamos num grau que não poderíamos amar mais. Estamos sempre aquém dessa exigência divina. Não vou me atentar muito nesse assunto, mas que vocês leiam o texto e vejam que o amor ao próximo é uma dívida impagável. O amor ao próximo, ele é o próprio cumprimento da lei. E o amor não pratica o mal com o próximo. Amém? E logo no finalzinho do capítulo 13, esse capítulo ele se encerra com alerta aos irmãos que o dia da vinda de Cristo está próximo e que precisamos ter uma conduta diária diante das autoridades e da lei com esse pensamento de que Jesus ele está voltando e nós não podemos dormir, não podemos esquecer que fazemos tudo para a glória de Deus. O cristão não pode, de igual forma, viver na prática de pecados que anestesiam sua consciência e lhe roubam a percepção espiritual. E para concluir, que nós possamos honrar a Deus e seus mandamentos também através das autoridades que Ele estabeleceu, desde que estejam de acordo com as Escrituras. Que num país como o nosso, eu e você venhamos com alta voz denunciar todas as injustiças dessas autoridades, com sabedoria e amor, sempre orando para que a vontade de Deus seja estabelecida através da vida deles, e que nós também sejamos pequenas autoridades para com os nossos irmãos, sempre servindo com amor todos os que nos rodeiam, e que possamos continuar clamando a volta de Cristo para que toda essa injustiça saia dessa terra de forma definitiva e que Ele reine para todo o sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos e até a próxima aula.